Olá, eu sou André Gaspari e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. Hoje eu tenho aqui uma pessoa especial que vai falar sobre filologia e também sobre rito de passagem de vida para a morte. Recebo hoje aqui com muito carinho Graça Sobral. Tudo bem, Graça? Tudo bem, André? É um prazer estar aqui, muito feliz, né, em falar um pouco sobre esse tema, né, muito instigante, interessante. Verdade, Muito obrigada. verdade. E para quem não sabe, Graça, olha, o sobrenome não nega, né? Graça Sobral é irmã de meu querido amigo Gilberto Sobral, que já gravou comigo, falou sobre argumentação aqui. É uma família de doutores. Gostamos de estudar, né, Gil é da área da argumentação, você... da filologia. Ele também trabalha com filologia, né, Graça? Também. Foi o início do estudo dele, foram com documentos, né, sobre aqui a cidade de Salvador, na edição de textos também. Eu tive o prazer de receber aqui também Rita Queiroz, que é filóloga, falou um pouquinho sobre filologia. Eu queria continuar esse papo contigo e eu queria saber como é que você define assim, a área da filologia, qual é o papel do filólogo. Bom, é uma área antiga, né, que tem como objeto de estudo o texto, né? Então, é trazer essas informações que ficaram registradas no texto. Então, você tem esse estudo da filologia, ele tanto abarca as questões referentes a você preservar informações que estão em documentos escritos, como também você poder fazer um estudo, né, da evolução da nossa língua e também você resgatar aspectos históricos que estão materializados em documentos escritos. Então, é uma área bem ampla, para mim é fascinante, né? São caminhos diferentes que você pode seguir a partir da filologia. Não é um trabalho fácil, né? Imagino. E assim, nós só temos acesso a alguns livros antigos por conta do filólogo. Exatamente, né? Então, para aqueles que não conhecem ainda a questão da filologia, do trabalho do filólogo, né? Eu convido, né, a ir fazer um estudo, né? Acessar esses documentos para perceber o quão árduo é essa recuperação dessas informações. Significa você dar acesso, né, a pessoas de diferentes áreas, né, aquelas informações que sem o trabalho do filólogo não seriam possíveis. É como, né? se ele construísse uma ponte. Exatamente, né? Ele constrói uma ponte, né, para diversas áreas, como também ele faz com que essas informações não se percam, né? Já que elas estão materializadas em material escrito, em suporte, né, papel, e o Sim. papel ele se degrada, né? E ainda tem a questão do manuscrito. A questão do manuscrito, então a gente tem diferenças, né, muito grandes, né, da grafia, formas de escrever, palavras escritas de diversas formas, sílabas separadas que não correspondem ao que nós temos hoje, e sem falar também no material que vai se degradando por questões de fungos, de insetos e a própria condição da conservação de acervo, né? Então, hoje você já tem um trabalho muito grande de digitalização, né, de materiais. Então, você pode chegar na internet, pesquisar, ter acesso a vários arquivos que têm material digitalizados. E realmente, para mim, é um trabalho assim, encantador você ter acesso a esses documentos e resgatar um pouco dessa memória do que foi possível, do que foi deixado, materializado em documentação escrita. E nesse processo se descobre muita coisa incrível. A gente estava conversando antes sobre esse seu projeto que você desenvolveu para analisar um texto do século XVI que falava um pouco sobre o rito de passagem da vida para a morte. Isso. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como você chegou a esse texto e o que é que ele te apresentou, qual foi a surpresa que você teve ao ler esse texto? Tá certo. Então, assim, eu vou
pegar até pela origem, né? Massa. Então, ele vem do meu trabalho é um estudo do meu trabalho do doutorado, né? Eu trabalhei com textos do século XVI, do segundo período do século de 1500, segundo período. E esses documentos, eles pertencem ao Mosteiro de São Bento, né? Então, aqui em Salvador. Aqui em Salvador. Então, o Mosteiro de São Bento da Bahia, ele tem um acervo de mais de 300 anos que contam a história, boa parte do século XVI ao século XVIII, da Bahia, como também de alguns estados. E nessa biblioteca, né, que é tombada pelo IPHAN e que também foi reconhecida como Memória do Mundo em 2012, você tem os livros do tombo, né? Então, os livros do tombo, eles trazem o registro do patrimônio do Mosteiro de São Bento, né? Então, um grupo que fez o estudo, né, sobre a edição desses documentos, quer dizer, fazer a edição, colocar essas informações acessíveis, e eu fiquei com os 11 documentos do século XVI. Sim. E ainda existem documentos lá que devem ser trabalhados pelo filólogo? Existem, é o que eu falei no início para vocês, a biblioteca, ela tem ela conta 300 anos da história da Bahia e parte do Brasil, né? E, apesar do livro, a gente fez a edição de livros do tombo, mas existem outros livros, porque são mais de 300 mil volumes. Nossa. Então, é um acervo muito grande. E fora que, mesmo que documentos tenham sido trabalhados, existem sempre outras perspectivas, outros olhares que podem ser lançados a partir daquelas informações, né? Historiadores, filólogos, dentre outros. E qualquer pessoa tem acesso a esses livros, Graça? Os livros, eles estão digitalizados. Você vai no Mosteiro de São Bento, no site, você tem acesso a esses livros que foram digitalizados. Estão lá. Sim. E aí, no caso desse específico que você trabalhou, ele foi de lá também? Isso. São 6 livros. O livro que eu trabalhei foi o livro do tombo. Eu fiz um estudo em cima de 11 documentos, de 1568 a 1596. E aí eu iniciei, é lógico, como filóloga, pela edição do texto, e aí eu passei o meu estudo a partir da visão transcendente da filologia, que é aquela que estabelece a relação entre história e filologia, ou seja, a partir da recuperação dessas informações, você lança o olhar sobre os aspectos históricos que estão materializados naquele documento. Aí tem o trabalho de linguística, né, que se debruçar sobre a língua para identificar os escritos, e também o trabalho em cima da história, de pensar o contexto em que aquilo foi produzido. Né? Exatamente. E aí, passado a edição desses documentos, né, aí você começa a se entusiasmar e olhar o que está aqui, o que passou para a história dessa forma de crer, de ver, né, de se posicionar, de falar, né, o que ficou, né, o que está registrado ali. Então, eu me deparei com várias informações, né? Então, por exemplo, várias informações importantes para a nossa história. Então, eu vou falar que o primeiro documento que está nesse livro que eu editei é uma petição de Catarina Paraguaçu, né? Que é considerada o início da formação da nossa população entre uma Índia e Diogo Álvares, que não se sabe até hoje realmente se ele era português, se ele era francês, é uma polêmica que eu não quero entrar, né? Então, você tem esse registro. Você tem também o registro do sistema de doação de terras, que eram as Seis Marias. E esses documentos, eles são todos referentes à doação para a Igreja Católica, né? Antes de falar do rito. Por quê? O que acontece? Nesse período, você tinha a igreja com domínio intelectual. Então, o que a igreja pregava? Né? Que havia uma vida pós-morte. Né? E que existiam 3 espaços para você estar depois dessa morte, né? Que seria o paraíso, que é o céu, o intermediário, o purgatório, e o inferno. Né? Então, as pessoas viviam, né,
com essa ideologia dominante da igreja e o medo da morte em determinado período da vida, seja por doença, ou seja, de se pensar que está em risco de alguma coisa, eles começavam a pensar o seguinte: eu preciso fazer algo para deixar registrado que eu vou ter um lugar, pelo menos eu vou iniciar pelo purgatório. Sim. Eu não vou para o inferno, não vou direto para o céu, mas que eu vou para o purgatório. Era uma forma de tentar convencer de que ele era digno de não estar no inferno. Exatamente. Então, ele precisava deixar registrado que ele fazia parte dessa comunidade católica, né? Que ele andava, ou que pelo menos ele se arrependia, né, de não ter comungado com aqueles valores católicos. Então, ele estava arrependido, ele reconhecia que ele precisava fazer alguma coisa para estar em outro lugar. E foi aí que eu me deparei, depois da edição, com o testamento de Gabriel Soares de Souza. Para contextualizar, né, quem foi Gabriel Soares de Souza, né? Então, ele foi um senhor de engenho, poderoso na época. Então, devia ter dinheiro, né? Isso, exatamente. Também era importante porque ele era um dos homens bons, né, como foi retratado já na leitura de documentos por meu irmão Gilberto, né? Então, eram aqueles que participavam, era um dos que participava das decisões tomadas para a cidade do Salvador. Aí eu me deparo com esse documento, né, que é o testamento de Gabriel Soares de Souza. Eu comecei a ler, né? Então, esse testamento, ele tem um estatuto jurídico religioso, né? Jurídico porque ele além de doação para o Mosteiro de São Bento, e nesse período existia um acordo entre a Igreja Católica e aí Portugal, que a igreja funcionava como um sistema público. Então, esse documento, ele é um documento jurídico legal, porque fazia parte do papel da igreja, né, fazer esses registros. Aí lá vem um documento, né, o interessante testamento de Gabriel Soares de Souza, que, antes que eu esqueça, também é autor do Tratado Descritivo do Brasil, né, um livro riquíssimo, onde ele fala sobre, de uma forma bem minuciosa, sobre a nossa fauna, flora, sobre a população. É bem interessante. E esse tratado, ele está também no mosteiro? Não, o tratado, André, eu não estou me lembrando coisa, mas se você chegar, por exemplo, na internet, tudo, você vai achar as informações, né? Inclusive, diz que, para além daquelas informações que estão no nosso primeiro documento, que é a carta, né, de Caminha, o documento dele é muito mais rico em descrições. Aí vamos voltar para esse testamento, né? Então, esse testamento, como é que ele funciona, né, de estatuto jurídico religioso, né? Então, porque ele vai envolver tanto os bens como o desejo, o objetivo de salvação dessa alma. Então, nesse testamento, você tem um rito de passagem, né? O que é um rito, né? Como a gente tem hoje o casamento, o batizado, o rito é uma simbologia, né, com determinados objetivos, né? E o rito de passagem é exatamente as etapas que você segue para sair desse plano e ir para o outro plano. Então, esses documentos, eles já acontecem, essa forma de registro desde a Idade Média, e ele tem partes, né? Então, inicialmente, né, quase todos eles iniciavam assim, né? Que ele está em bom estado, o juízo, porque até hoje, você fazer um testamento, é preciso que você esteja em bom estado, porque você vai doar coisas suas, né? Então, ele diz que está em bom estado e que aquele testamento, ele surge no momento que ele está indo para a Espanha e que Deus pôs ele no pensamento dele sobre os pecados que ele tinha cometido durante a vida. Ele estava meio que arrependido pelo documento. Pelo menos é o que está colocado lá. Quando Deus coloca no pensamento dele, né, põe ele no pensamento os pecados, né, e que ele se arrepende
de todo aquele comportamento. Então, No documento, Graça, tem alguma menção à idade dele naquele momento? não tem não. Não tem a idade não. A gente consegue ver mais ou menos pela data de nascimento e morte, que eu não me lembro bem, Sim. né? Mas se você pegar vários, independente da idade, vários testamentos que na maioria eles iniciam assim, seja pelo prenúncio de uma morte por uma doença ou por algum risco, e a primeira coisa que eles falam é exatamente essa noção do arrependimento, né? E Deus pôs ele em pensamento sobre os pecados. Aí ele inicia essa parte, a parte inicial, e depois ele começa os legados espirituais. E aí ele vai para os pedidos, inicialmente para a corte do céu, né, para que não julgue ele pelos pecados, pelos erros que ele cometeu durante toda a vida dele. Aí ele pede para Nossa Senhora, ele pede para vários santos, né? Para Nossa Senhora ele pede o seguinte, que ela julgue ele não pelos pecados que ele cometeu durante a vida, que ele está arrependido, mas que ela julgue ele do mesmo jeito que ela tinha julgado outros pecadores. Uma outra parte também super interessante é que ele pede para vários serem advogados dele. Ele pede ao anjo Gabriel, né? E aí ele diz mais ou menos assim, que ele herdou o nome do anjo Gabriel, mas que ele não honrou, né? Mas que ele gostaria que ele advogasse em causa dele para que ele não fosse para o inferno. Sim, ele não chega a esclarecer quais foram esses pecados que ele não, ele não. Os pecados, ele não deixa. São confidenciais. São confidenciais. Eu acho que a corte do céu e todos os santos que ele colocou, todo mundo tem ciência. A partir dessa crença até de que havia havia a crença que haveria um julgamento final, né? Então, ele sabe que para a gente não interessa a ele lá e a corte do céu para julgá-lo e perdoá-lo, né? Aí depois, em seguida, ele vai falando que, para demonstrar que ele era cristão, aí ele fala que ele pertence à congregação de São Bento, de São Francisco, que ele doa para a Santa Casa da Misericórdia, né? Então ele vai citando várias coisas que mostram assim, apesar de, né, que está nas entrelinhas, apesar de pecador, mas durante essa passagem dele aqui pela terra, ele, né, foi um homem religioso. Foi também. Um homem religioso, se desviou, lógico, até, né, pelo que a gente percebe, mas ele teve a sua participação, ele comungava de alguma forma com os valores vigentes na sociedade na época, né? Que era disseminado pela Igreja Católica, né? Aí depois ele segue fazendo o quê? As doações, né? Então ele doa para o Mosteiro de São Bento, ele doa para a Ordem de São Francisco. Doa em dinheiro? Em dinheiro, exatamente. Está especificado lá quanto ele doa, tá tudo lá. Olha só, os pecados não estão, mas as doações... As doações está lá especificado quanto ele doa para cada um. Santa Casa de Misericórdia, São Bento, São Francisco, né? Não podem ter algumas outras mais que eu não me recordo. Também ele faz doação para os pobres, né? E as doações também tem doações em dinheiro, como também tem doações em alimentos e animais também, né? Então ele vai se colocando, porque o seguinte, então, o que se prega é você precisa se despreender dos bens materiais. Então é preciso também que haja o registro do despreendimento dos bens materiais, que é o que ele coloca lá. E essas doações, elas são em vida ou pós-morte? Elas são depois de morto. Está lá colocado, né, como é que ele vai fazer essa divisão. É depois da morte. E aí ele segue, né? Quando ele segue também como depois que ele faz todos esses legados espirituais, que ele mostra essa questão do espírito simples, aí ele vai exatamente de como é que vai acontecer essa passagem,
né? É uma outra parte do testamento. Olha que coisa interessante. Então, ele meio que orquestra aquilo que ele quer. Exatamente. É como a gente faz hoje, né? A gente faz um determinado evento, a gente vai organizando todas as partes, né? De casamento, de batizado, são organizadas dessa forma. Então, aí ele passa para o ritual em si da parte da morte. Sim. Então, uma das coisas que ele diz é que ele quer que se ele estiver por aqui, porque ele estava em viagem para a Espanha, né, que ele vai em busca de um pedido para fazer uma exploração aqui de um local que tinha sido descoberto, né, sobre pedras preciosas, que ele não consegue, ele morre antes. Aí ele diz que se ele estiver por aqui, que ele quer que ele seja enterrado próximo ao altar do mosteiro, no mosteiro de São Bento. Sim. E que, se não for possível no Mosteiro de São Bento, que seja no São Francisco, né? E como sabemos que ainda vemos, quando chegamos em igreja, vemos diversos, né, túmulos com nomes ali. Sim. Então, quanto mais perto, quanto mais poder você tinha, você pedia para ser enterrado próximo ao altar, porque você estaria mais próximo de quê? Mais próximo do céu, né? Aí ele diz também, ele segue, né, dizendo que ele quer uma coisa bem simples, que uns pobres acompanhem, né, esse velório dele, né, que ele seja, o caixão dele seja colocado apenas sobre um pano preto, que os sinos não dobrem como são dobrados para aqueles que têm posse, mas sim que sejam a representação da morte de um pobre, né? Tudo isso para mostrar que eu sou humilde, eu não tenho mais pompa e os meus valores não são materiais. Então, eu tomei consciência, né, dessa importância da materialidade e que existe uma vida pós-morte. E ele pede, né, que esqueci o nome, ajude aí. Na lápide? Na lápide dele esteja escrito: aqui jaz um pecador. Olha só. E assim está lá no Mosteiro de São Bento, que ele foi, depois colocado os restos mortais dele: aqui jaz um pecador. E deixa eu ver o que é. Ah, sim. Uma outra questão dessa passagem também é a questão das missas, né? Então, nos testamentos eram determinadas a quantidade de missas que deveriam ser rezadas, né, e cantadas também, porque no caso de Gabriel, ele pede um número de missas rezadas e cantadas por um período X, depois um outro período. Então, ele estabelece um período que eu calculo, eu penso, né, que deve ser em função de missas suficientes para que essa alma não vá para o inferno. Não vá para o inferno. Que pelo menos vá ao purgatório até chegar no paraíso, né? E até hoje, não no caso dele, mas, por exemplo, tem um outro documento, dentre esses que eu trabalhei, que foram doadores, né, para o terreno da construção, onde está construído o Mosteiro de São Bento da Bahia. Eles dizem que rezar as missas é para sempre. E assim faz, né? Segundo informações, pessoas que pesquisaram, tiveram contato, até hoje, essas missas são rezadas para essas pessoas que pediram. Nossa, olha que coisa, né? Informações interessantes. E aí eu fico pensando, Graça, nesse seu processo de pesquisa, quais foram as principais dificuldades que você encontrou para realizar essa pesquisa, do ponto de vista da filóloga? É realmente assim, são muitas, né? É um desafio e ao mesmo assim, são muitos obstáculos e ao mesmo tempo é um desafio que a gente quer vencer de qualquer jeito, né? Porque você tem um documento, né, já com problemas de corrosão, né, do suporte da escrita. Às vezes até
faltando páginas. Faltando página, corroído, né? Às vezes você não consegue recuperar todas as informações porque já sofreu ação de fungos, de insetos, né? A corrosão nas bordas, a questão da tinta, né? Porque a tinta que se utilizava, então muitas vezes você pega documentos que as informações mancham, prejudicam as informações da outra página. Então, é assim, é um trabalho minucioso. Letra por letra, palavra por palavra. Isso. E às vezes é preciso até pressupor a palavra subsequente. Isso, porque tem uma coisa que a gente que a gente tem hoje, que é essa separação, né, das palavras, escritas das palavras. Então, não se obedecia à questão da divisão das palavras. Então, você encontra uma sílaba de uma palavra vinculada a uma anterior ou uma posterior, né, com um espaçamento que você, com o tempo, a sua visão vai se habituando àquela leitura. Aí você começa a fazer, entre aspas, no automático. Porque é um treinamento, né? É um treinamento, porque aqui está uma sílaba, aqui está outra, né? E fora a diferença de grafia, né? Então você tem letras assim que você fica, que palavra é isso? Isso é um U, é um V, é um R, então muita diferença. E a escrita também, né? A mesma palavra escrita de diferentes formas no mesmo documento pelo próprio escrivão. Então, eles têm a característica da ortografia. Regularidade nenhuma. Sim. Muita gente se pergunta por que é importante ter ortografia hoje em dia. É justamente por conta dessas questões do passado. O passado também, ele ensina muito a gente e traz para nós algumas necessidades. Então, é preciso que a gente tenha uma ortografia padrão, até mesmo para facilitar o processo de leitura, né, Graça? Isso. É o que eu digo sempre aos meus alunos, quando eles se deparam com língua portuguesa, que tem que trabalhar algumas regras, aí eu digo assim para eles: imagine se a gente não tivesse um norte, né, para que pelo menos a gente se entendesse e a comunicação melhorasse. Se cada um continuasse a escrever da forma como bem acontecia nessa época, porque era uma época porque o acesso à leitura escrita era para poucos, não é verdade? Então, tudo bem, né? Mas e agora, se a gente não tivesse esse norte, como seria? Seria extremamente complicado. Né? E eu me lembro até que Gil estava me falando uma época em que ele tirava foto de documentos no mosteiro porque não poderia pegar desses documentos. Como é isso, Graça? Exatamente. Porque muitas vezes, se você pegar, ele literalmente se dissolve. Esfarela, né? Esfarela. Então, Gilberto ainda pegou o período que ele ia de máquina, né? Hoje em dia a gente ainda tem até uma coisa melhor, que a gente consegue digitalizar, né? Sim. Por exemplo, esses documentos que eu trabalhei, os livros todos no mosteiro, que virou patrimônio mundial, todos foram, os livros não, o do tombo, eles foram digitalizados, né? Então, se você olhar, é lindo, né? As imagens do documento, é muito encantador. E imagine se cada pesquisador fosse lá para pegar nesse material, para virar a página, você não teria mais esses documentos. Aí, com a digitalização, facilita a vida de todo mundo. Facilita. Porque você tem acesso a esse material e é interessante a ideia de que o acesso não é só para o contexto da escrita em si, mas para ver o formato da letra, tudo isso influencia, faz parte do trabalho do filólogo, porque hoje a gente tem meio que uma patronização, um texto escrito no Word, por exemplo, tem aquele padrão, mas a letra também é importante, né? O trabalho da filologia. E esse aspecto que eu coloquei para você, que é a questão das diferenças de grafia, a forma como se organizava as frases nos períodos, quando você tem a digitalização, para além de você preservar e não danificar mais o material, você tem a possibilidade de fazer o zoom, então você vai ampliando aquela imagem e minimizando
a possibilidade de erro, né? Porque a possibilidade de erro, ela existe, Sim. né? Então, na hora que você se depara com o que você vai fazer, que o filólogo faz a edição desses documentos, é um trabalho que tem que ser muito cuidadoso, porque, inclusive, você pode distorcer as informações Sim. ali. Porque a partir do momento que você faz uma leitura que você acha que é aquilo, você está distorcendo e trazendo informações que não são as verdadeiras, né? Sim. O que necessariamente está ali pode não ser verdade, mas foi o que passou para a história e é o que a gente tem de acesso à cultura, né? O modo de pensar, de agir das pessoas, né? Que ficaram materializadas. Você lembra quantas páginas tem esse documento que você analisou? Olha, eu não me lembro exatamente do testamento, mas eu trabalhei fiz a edição de 11 documentos, e esses 11 documentos tinham 37 folhas. E não me pergunte a quantidade de linhas, né, e quanto tempo eu passei para fazer a leitura de um documento. E assim, você faz e você volta. Porque você tem que comparar também, né? Isso. Porque aí você entra num outro campo que a gente ainda não havia falado, que é a presença das abreviaturas. Ah, sim. Nossa. Quer dizer que havia muita abreviatura nesses documentos? Muito embora, né, a gente acha que é moderno, né, abreviar as palavras, como a gente vê agora. Não, a questão de abreviar as palavras, ela vem antes de Cristo. Né? Então, essa forma, né, que inicialmente, agora por um outro motivo, que era por causa da questão do suporte, que era caro, que era raro, então as palavras eram encurtadas, né? Então, você tinha muitas vezes uma palavra por uma única letra. Por exemplo, letra A. Letra A pode ser muitas coisas dentro de um documento, né? Então, você passa por esse processo que essa leitura ela tem que ser toda dentro de um contexto. E muitas vezes você imagina que é algo, quando você vai mais lá para frente, que você compara a letra de um escrivão, que você vê, pô, isso aqui não era tal, então não é essa palavra que eu pensei. Você volta fazendo todo esse trabalho, esse estudo comparativo, né? Então, assim, de repente você está lendo ali um documento antigo, aparece uma abreviatura. Aí você pressupõe que seja. Sim. Mas tem que ir analisando o texto todo para ver se aquela palavra se encaixa naquele contexto e se aquela abreviatura se repete em outros momentos. Isso. Né? E fora que esse sistema de abreviaturas, que são vários, né? Você pode omitir todas as letras, ou você pode omitir as letras do meio, né? E você pode comer a primeira e a última. São vários os sistemas de abreviar, né? De encurtar as palavras. E que não havia também regularidade nas abreviaturas. Então, a mesma palavra pode ser abreviada de diferentes formas, como uma abreviatura pode ser a representação de diversas palavras. Nossa, né? Dificuldade. Então, tá aí o alerta de você criar uma informação nova. Eu desdobrei, eu acho que é isso. Criou um outro texto, deturpou as informações. Então, é um trabalho realmente minucioso e cuidadoso. Minucioso e cuidadoso. E assim, o que é que se abreviava naquela época, Graça? Assim, substantivos, verbos, o que que seria? Tudo. Tudo? Até nomes próprios. Nossa! Nomes próprios. Então, às vezes você percebe o seguinte, que muitos sobrenomes, né? Eu já li até sobre isso. Eles eram um sobrenome X e passou a ser outro porque não se desdobrou, que é o que chamam, quando a gente repõe as letras que estão faltando numa abreviatura, a gente diz que desdobrou a abreviatura. Se modificou. Então, era, por exemplo, Rodrigues, o nome, começou a se abreviar R-O e Z e passou a ser um sobrenome. Sim.
Porque não se conseguia chegar a Rodrigues. Não se... Exatamente. A ter certeza, né? Então, é um outro obstáculo para além desses aspectos físicos, né? De de desgaste, caso que não sai, de desgaste do material, você perpassa pelas abreviaturas, pelas grafias, né? E nesse meio aí tem esse pesquisador, né? Que ele se coloca ali, né? Então, existe também aquela possibilidade de, enquanto pesquisador, eu observar uma coisa e um outro pesquisador olhar, verificar de um outro lado. Então, é uma responsabilidade muito grande. Deixa eu perguntar uma coisa agora. Os filólogos devem estar pensando, meu Deus do céu, eu vou analisar aquele texto e eu não vou encontrar resposta para aquela abreviatura. Me diga uma coisa, Graça. Existe alguma obra que possa ajudar essas pessoas a melhorarem a análise dessas abreviaturas? Ah, legal essa pergunta, André. Quando eu iniciei, né, o meu trabalho de dissertação, eu me encantei, né? Então, eu me encantei com aqueles textos e aquela dificuldade. E aí eu fiz exatamente um trabalho de levantamento de abreviaturas, né? Então, eu transformei vários trabalhos, né, de pesquisadores que já tinham feito aquele desdobramento das abreviaturas e transformei isso num glossário, né? Então, no início da pandemia, nessa loucura toda que a gente estava vivendo, eu resolvi desengavetar esse projeto que estava lá desde que eu terminei o mestrado. Porque o que acontece? A gente tem as abreviaturas digitadas. Sim. E o trabalho que eu fiz foi retirar essas imagens dos documentos e vincular as possibilidades de leituras, né? Então, eu acredito que, de alguma forma, né, eu estou contribuindo com esse livro, né, que eu lancei, acho que foi no início logo da pandemia, contribuindo, né, para minimizar um pouco essa dificuldade de leitura. Por que eu digo minimizar? Porque podem existir outras possibilidades de leitura, de desdobramento dessas abreviaturas, né? Então, eu tenho esse livro que está aí, né, disponível para todo mundo. Ele chama Abreviaturas, Performance da Escrita. Anne já está na... Pronto, a Anne colocou aqui na tela, em algum lugar aqui da tela. O pessoal viu. Maravilha. Tá. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né, de pegar esse meu encantamento, né, é até uma frase que eu coloquei no meu texto: quando você se depara com documento manuscrito, você fica encantado com aquela escrita, né, aquela forma de escrever, e você se depara com aquelas abreviaturas. Ou desafio, o que será? E não podemos esquecer que ali estão retratados, materializados, forma de ser, de pensar e de agir. E se você não romper essa barreira das abreviaturas, você não chega ao que está ali, que foi colocado ali. Interessante que você mantém a ortografia, a caligrafia, aliás, Isso. de quem produziu aquelas abreviaturas. Isso, exatamente. Porque uma coisa é você ver a abreviatura digitada, outra coisa é você poder comparar a imagem que eu retirei desses textos, né, com a caligrafia original, várias, né, porque tem várias abreviaturas para a mesma palavra, e você poder comparar não só o desdobramento, mas também você identifica formatos da letra, que são do traçado das letras, que são diferentes do nosso. Aí você já diz o seguinte: poxa, aquela palavra ali que eu estou com dificuldade de entender, não era um R, por exemplo, era um T, porque você começa a ver a partir da imagem. Então, a digitalização das imagens, né, retirada dos documentos, ele não só vai lhe ajudar, né, no processo de entendimento daquela palavra que foi abreviada, como também ele vai lhe auxiliar a reconhecer os traçados. E reconhecendo os traçados, vai facilitar nesse reconhecimento dessa palavra que está ali.
E você tem uma ideia de quantas abreviaturas você conseguiu catalogar nesse livro, Graça? Eu acho, André, eu acho que tem mais de Nossa. 1000 abreviaturas, né? E agora tem a maioria, mais de 1000 digitalizada, e tem uma pequena parte que eu só consegui mesmo digitadas, porque Sim. não tinha condição nenhuma dos meios que eu utilizei de trazer a imagem. Entendi. Nossa, que trabalho, viu, Graça? Foi um trabalho, mas assim, quando você acaba e quando você vê, eu acho que dá uma felicidade muito grande, né? É assim que eu me senti. Aliás, é como eu me sinto quando eu me deparo com algum documento manuscrito. Eu fiz, poxa, vou romper a barreira dessa caligrafia, dessas abreviaturas. E o que eu tenho de história? O que eu tenho desse homem, desse ser que colocou aqui, né? E aí a gente vai disponibilizando, né, materiais para vários profissionais, né, seja da história, de arquivologia, de letras. E esse livro ele está disponível na internet para quem quiser. Está disponível para quem quiser, gratuitamente. De novo na tela. Então, o link desse texto, o link desse livro, ele vai ficar na descrição desse vídeo, desse podcast. Então, quem quiser ter acesso, é só clicar no link e ele vai levar diretamente para a obra de Graça Sobral. Eu espero realmente que ajude, que foi esse, né, a minha proposta de trabalho, e que as pessoas, né, percebam, né, esse trabalho do filólogo, não é meu, de todos os filólogos, né, o cuidado que a gente tem em deixar preservado o que ficou nesse patrimônio escrito, né? É um trabalho importantíssimo de vocês, viu? Graça, muito obrigado por estar aqui comigo. Foi uma delícia fazer esse podcast contigo, viu? Obrigada, André. Eu é que estou feliz, né, de estar aqui, de falar um pouco do meu trabalho, né, divulgar, né? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E na próxima semana a gente tem uma outra mente brilhante aqui no podcast Só Doutores. Até lá.